Oi, tudo bem? Eu sou Thiago Santos, brasileiro, casado, 34 anos, católico, praticante, publicitário e músico. Eu atuo na igreja há pelo menos aí 20 anos, sempre no Ministério da Música, mas também em outras coisas aí paralelas, né? Outras funções. Eu sou leigo, mas eu me dedico muito, estudo muito para compreender a fé, né? Algumas semanas atrás, eu escrevi um texto bem completo sobre o porquê que nós católicos deveríamos celebrar a Semana Santa nas igrejas. Só que o brasileiro ele tem um mal, o brasileiro não lê. Então, desde lá, desde quando eu escrevi esse texto, eu estou muito inquieto para gravar esse vídeo com os principais pontos aí do texto. A primeira coisa que eu tenho para você me entender bem, é que eu não quero menosprezar a gravidade da situação que a gente está vivendo, não, tá? Você vai achar que é isso, mas não é. Eu não vou ficar colocando na balança a saúde de um lado, a economia de outro lado, por uma razão muito simples. Eu acho que é tudo uma coisa só. É muito simples para mim, sabe? É... O que eu vou falar nesse vídeo não é isso. O que eu vou falar é outra coisa, tá? Vamos lá. Eu quero dizer para você, primeiro, que o mal está agindo como poucas vezes agiu no nosso planeta. Eu não sei se você sabe, mas existem aí mais ou menos 2.000 aparições de Nossa Senhora registradas. Só que só 16 são reconhecidas oficialmente. A maioria delas, elas têm um apelo comum, que é a nossa Mãe Virgem Santíssima nos pedir a oração do Santo Terço. Na aparição mais conhecida de todas, que é a de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora pediu seis vezes aqui, ó, para que se rezasse o terço todos os dias para alcançarmos a paz no mundo e alcançarmos o fim da guerra. A gente pode, dessa aparição, que veja bem, é reconhecida, então dessa aparição a gente pode extrair duas verdades, sendo que uma é consequência da outra, tá? A primeira é: somente a oração do terço poderá nos trazer o fim da guerra. E a segunda é: haverá guerra. Consequência, né? Agora, o mundo de hoje ele não tem só a guerra de tanques e canhões, não. A gente está vivendo numa época de guerras culturais, guerras econômicas. E nesse exato momento a gente está no meio de uma guerra da informação. Diga-se de passagem, a gente está perdendo feio essa guerra aí, tá? Presta atenção aqui. Olha como é que o mal ele tem agido de forma sorrateira, de forma atroz, espalhando aí por todo mundo o pânico, a histeria, a depressão, a ansiedade, a fome, até o suicídio. Sim, isso tudo é obra satânica. E está acontecendo no mundo agora, bem debaixo dos nossos olhos aqui. Enquanto a desinformação ela está girando o mundo igual pólvora, as autoridades aí que são ditas democráticas estão se valendo disso para tolher a nossa liberdade, a liberdade das pessoas de todo o mundo ocidental, de uma forma nunca antes vista, nunca. É óbvio que muitos grupos econômicos aí estão obtendo benefícios, óbvio. É só pesquisar um pouco, é só ligar alguns pontos que você vai ver que eu tenho razão. Então, as nossas orações, a nossa adoração, elas nunca se fizeram tão necessárias. Só que onde a gente está agora? Onde você está agora? Bom, não sei você exatamente, mas o que muita gente está fazendo nesse momento que deveria ser de ação, muita gente está fazendo o quê? Está sentado num sofá, vendo todo o conteúdo da Netflix, das séries, dos filmes, esperando que a bagunça se resolva sozinha. O demônio está agindo no mundo, debaixo dos nossos olhos, enquanto distrai a gente com séries, com filmes. Isso tá me partindo o coração. Eu sei, eu sei que a gente está assistindo as missas pela internet, mas será que é suficiente? Será que a gente pode fazer mais alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu sei que aqui você deve começar a me taxar de louco, de extremista. Agora, se você tiver um pouquinho de honestidade intelectual, sério mesmo, você vai me dar o benefício da dúvida, tá bom? Vamos refletir um pouquinho? Pesquisa aí em Romanos 13,
capítulo 13, versículo 1 a 7. Lá vai dizer que nós temos sim que obedecer às nossas autoridades estabelecidas, e a doutrina da igreja é muito clara nisso. O homem precisa de ordem, precisa de hierarquia. O homem é assim. Mas isso não significa que a gente deve obedecer sempre às leis dos homens. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 27 a 29, você vai ver que os fariseus proibiram os apóstolos de falar de Jesus. O que eles responderam? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi a resposta de Pedro e dos outros apóstolos. É óbvio, meu amigo, que se o poder temporal, que é o governante atual aí, se ele vai contra as leis de Deus, é óbvio que nós devemos seguir a lei de Deus e não a lei dos homens, ainda que isso implique em punições nesse mundo. Aliás, toda punição nesse sentido deve ser aceita com alegria, porque é sofrimento por obedecer a Deus. Porra, não é esse o princípio pelo qual a gente celebra os mártires? Não é? Ou eu estou errado? Me fala se eu estou errado. Eu vou aprofundar um pouco mais. O caminho de superação de qualquer lei da terra é justamente a lei de Deus. E o cumprimento da lei de Deus, que é a maior de todas as leis, é o amor. A Bíblia fala que quem ama cumpre a maior de todas as leis de Deus e supera toda lei, toda e qualquer lei de Deus e dos homens. É só você ver, por exemplo, Romanos capítulo 13, de 8 a 10, ou Gálatas 5, versículo 14. Mas aí nesse momento que você pensa assim, não, tudo bem, por amor aos mais idosos eu vou me submeter a esse isolamento social. Tá, esse é o caminho mais fácil. Agora vamos falar de amor de verdade? O amor de verdade é muito mais do que isso, meu amado. Ele faz parte de outra coisa. Ser cristão é saber viver nos tempos de guerra, lutar pelo mais fraco, não só com esmola e com caridade não, mas lutar contra a tirania, contra as leis injustas, as leis que matam, é denunciar o mal, é combater a cultura da morte. Sabe, eu tô vendo católicos aí que lutam com tanto afinco nos dias normais contra a legalização do aborto. A gente vê católicos pelo mundo aí afora desrespeitando as leis dos homens, se negando a abortar, e alguns são até punidos com isso. Alguns perdem o registro de medicina, você já viu essas coisas acontecerem. Mas eu não vejo hoje os católicos do Brasil lutando com tanta bravura pelo direito de celebrar as missas e poder receber os sacramentos. Onde que a gente está com a cabeça? Aonde? Esses católicos esqueceram que amar não é só orar, não é só dar uma esmola aqui, outra esmola ali, mas é se entregar pela salvação do irmão. Não foi afinal o que Cristo veio fazer na terra e nos pediu para fazer o mesmo? Tá, vamos lá, como assim? Você deve estar perguntando, né? Olha só, os sacramentos eles são a expressão concreta do amor de Cristo por nós. A Eucaristia não é um alimento simbólico, não. É o pão real do céu, que nos nutre dia a dia, que nos ensina a amar, ou seja, que nos ensina a ser pão para o irmão, a nutrir o irmão de vida, de esperança, de liberdade. Não se faz isso com uma hashtag fique em casa. Não se faz. Aliás, certamente a beata Imelda Lambertini não usaria essa hashtag jamais. Pesquisa sobre ela. Então, meu irmão, que geração de católicos é essa que não se arrisca por medo de uma gripe? Presta muita atenção aqui nisso que eu estou falando. Presta muita atenção para você não entender errado. Tem muita desinformação por aí. O que parece ser senso comum é que ao mesmo tempo que para as pessoas mais idosas, para as pessoas mais jovens, a chance de morrer é muito baixa, por outro lado, o tal vírus se espalha muito mais rápido e é por isso esse alarde todo. Mas o ponto não é esse. Não importa o que eu estou falando, não importa se a gripe mata mais, se mata menos, se alastra mais, se alastra menos, se os números na TV assustam, se você vai morrer ou não. Não importa isso agora. Importa fazer a vontade do Pai. Isso é o que importa. Você é católico ou não é? Você vai aceitar perder o seu direito de escolher celebrar a missa, participar da missa?
Você pode escolher não ir, mas estão tirando o seu direito da escolha. O que a mulher de 2 Macabeus 7 diria dessa geração? O que diria Santa Cecília ou até Santa Joana d'Arc? Seja sincero, cara. Se Nero voltasse hoje e mandasse você se ajoelhar para os outros deuses, você ajoelharia? Responda no seu coração, tá? Não é para responder para mim não, mas se você está se ajoelhando diante de tudo isso que está acontecendo, provavelmente a gente já tem a resposta. Eu tô vendo muitos católicos fazendo isso e pior, ainda acham argumentos cheios de pompas para se justificar. Sim, a gente está vendo uma geração de muitos católicos hipócritas que nessa hora H se mostram verdadeiras manadas de cordeiros conduzidos pelo lobo ao matadouro. É isso que a gente está vendo. E pior que fazem isso com um ar todo moralista, intelectual, com um tom imparcial, transpirando serenidade, temperança, parcimônia, equilíbrio, sem fanatismo religioso, sem ideologia, sempre olhando o Deus misericordioso, esquecendo o Deus justo. O engraçado é que você aí mesmo, que reproduz esse discurso politicamente correto, da atualidade, né, esse discurso que está sendo falado sobre tudo isso que está acontecendo, você adora assumir riscos maiores, não adora? Por exemplo, quando você desrespeita as leis de trânsito, sai correndo mais que o limite, sai dirigindo aí depois de tomar uma. Porra, quem mata mais, o vírus ou o trânsito? Dá uma pesquisada, para ver se você larga de hipocrisia, para ver se você acorda e para de ficar emitindo opiniões que não são nem suas, sem conhecimento, sem histórico das crises do mundo, sem pesquisar a verdade sobre tudo que está acontecendo. Você não lê, você não estuda, você só se informa pela TV ou pela mídia tradicional. Tá claro que esse povo só tem interesse econômico. E você fica aí sentado com a bunda no sofá, ou quando muito, fazendo lá o seu home office, beleza? Enquanto isso, toda essa desgraça acontece debaixo dos nossos olhos. Posso te falar uma coisa que você já sabe? O Deus misericórdia também é um Deus justo. Ele não está preocupado não com o seu preceito aí de ir à missa todo domingo. Não, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Ele está preocupado se você vai passar pela porta estreita. É isso que ele está preocupado. Só que agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você tenha esquecido. Eu preciso te lembrar que o inferno existe. O inferno é real e o caminho da Netflix não vai te levar à salvação, não. Cristo está vendo as razões do seu coração, ele vê, sim, ele entende os seus medos, ele entende as suas razões, mas ele também sabe as desculpas que você dá. As desculpas que você dá para você mesmo para não agir. Tá. Depois disso tudo, o que se pode fazer? Eu não tenho. Já vou dizer logo que eu não tenho todas as respostas. Não estou aqui para salvar o mundo, não. Eu só não estou aguentando mais ver os católicos tão anestesiados. Tudo isso que está acontecendo, os católicos anestesiados. Eu sei que Cristo nos quer na missa. Eu penso assim. Eu sei disso no meu coração. E por isso que meu coração se despedaçou a ver a Semana Santa passar e as pessoas não podendo participar. A Semana Santa que é o centro da nossa liturgia, que é a celebração suprema da ressurreição, da vitória sobre todos os males, inclusive os que viriam depois, como esse vírus que está aí agora. Como eu te falei, eu sou músico. Ser músico católico, né, no meu caso hoje, é um privilégio, porque as transmissões online, elas precisam de música. Mas você que não é, você não participou da Semana Santa. Você não teve esse privilégio. Você não teve. Em termos práticos, a coisa está séria mesmo. Sobre esse argumento de tentar evitar aglomerações. Muitos estados, inclusive o DF, que é aqui onde eu moro, muitos deles proibiram missas e cultos. Além disso, a gente está vendo atrocidades, como uma igreja anglicana lá em Poços de Caldas, em Minas, que estava transmitindo a portas fechadas com 4 pessoas, 4 ou 5, alguma coisa assim, só para ajudar mesmo. E foi obrigada a fechar por um fiscal e pela polícia. Meu amigo, eu quero que você entenda que nenhum poder temporal, nenhum, pode nos tirar o direito ao culto, por qualquer que seja a razão. Isso está garantido na nossa Constituição. Qualquer violação a isso pode gerar precedentes muito perigosos, como esse exemplo aí de Poços de Caldas. Então, assim, se fizeram isso por causa de um vírus,
O que não vão fazer em outras situações piores, mais extremas? Pensa um pouquinho sobre isso. Então, assim, se por um lado o Bolsonaro emitiu um decreto lá que classifica as igrejas como serviço essencial, por outro, ou seja, né, que não podem fechar, por outro lado, os governadores insistem em não obedecer isso e continuam emitindo decretos proibindo as missas e os cultos. E como as polícias são dos estados, a gente está numa situação bem ruim. O presidente não vai intervir, a gente já sabe disso, tá? Só que a coisa piora um pouco mais. Infelizmente, o que eu tô vendo é que a maioria dos bispos tá dobrada a esse problema. Eu não vi um bispo sequer, posso estar errado, mas eu não vi nenhum bispo sequer que tenha tido peito para defender a Constituição e proclamar a ilegalidade de decretos como esse aqui do governador do DF, que proibiam as missas. E os padres, por sua vez, eles não podem ir contra os bispos. Eles têm voto de obediência, né? Mas nós, eu, você, a gente não tem esse voto. A gente pode pressionar os bispos e os governantes. A gente pode, sim, cobrar, manifestar. A gente pode e deve ser criativo, pois é ao Senhor que a gente rende a nossa verdade, não é a bispos paralisados. Dizem que na Idade Média, quando um bispo fazia uma besteira, o povo ia lá e jogava esterco na casa dele. Então vamos lá. Na prática, não estou pedindo para você jogar esterco na casa do seu bispo. Não é isso. Não é isso. A primeira grande coisa a se fazer é se conscientizar, é se informar. Começa você a compreender que a graça de Deus da missa é enorme. Compreender que elas são bênção na nossa vida aqui na terra e vão ser consolo na nossa morte. Elas são ferramentas de alcance do nosso perdão e também daqueles que estão no purgatório, não só nossos, aqueles que estão lá suplicando a nossa intercessão. Quanto mais a gente se conscientiza do poder da Santa Eucaristia, mais vai doer em nosso coração a gente não ter podido celebrar a Semana Santa. E mais ainda a gente vai querer lutar com todas as nossas forças para poder celebrar presencialmente. O segundo passo é abrir os olhos à realidade e parar de ficar aí postando a sua taça de vinho, a sua comida gourmet com a hashtag Fique em Casa, enquanto o Sagrado Coração de Jesus está lá sendo alvejado a cada instante com aqueles que estão sem salário, sem comida, sem perspectiva nenhuma. Essa crise não é brincadeira, não é mesmo. Depois disso, você precisa começar a disseminar informação. Pode espalhar esse vídeo o máximo que você puder, ajudando a criar uma rede de pessoas que começam a pensar em soluções para batalhar nessa guerra em glória. Claro, porra, ninguém quer ser irresponsável com quem realmente corre risco nessa crise toda. A gente quer a missa, mas que se oriente os idosos e todas as pessoas de grupo de risco a não irem. Eles sabem que não podem ir. Que se mantenha a transmissão das missas também online para aqueles que realmente não podem ir. Lógico, não é ir do 8 para 80. Vamos à nossa criatividade. Muita coisa pode ser feita, só que são coisas que dão mais trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho algumas ideias simples, que é celebrar mais missas nos sábados e nos domingos, que é retirar ou inutilizar alguns bancos da igreja, obrigando que tenha uma distância maior e apropriada entre as pessoas. Pode-se celebrar em ambiente externo, permitindo que as pessoas fiquem mais espaçadas, mais afastadas umas das outras. E até mesmo separar espaços na igreja. As crianças para um lado, os mais velhos para o outro. Parece brincadeira, mas não é não. Se essas soluções parecem bestas para você, responde aqui dando a sua ideia. Desde que não seja ficar em casa, né? Porque essa aí eu já tô cansado de ouvir na mídia. Bom, como eu disse, eu não tenho todas as respostas. São os bispos que podem concretizar isso de fato. Mas nós podemos iniciar um movimento grande nesse sentido. E você, leigo como eu, você pode ajudar a criar uma grande rede de católicos que pressionem o seu bispo, que pressionem o seu prefeito, o seu governador. De novo, não tenho solução ideal, mas eu espero ter lhe convencido de que a gente precisa voltar a celebrar as missas. E aí eu encerro aqui com uma música que eu julgo perfeita para esse momento, que é o hino do apostolado da oração. Medita sobre ela. Um grande abraço para você.
Saudai no pendão da vitória o imortal coração de Jesus. Saudai no pendão da vitória o imortal coração de Jesus. Não nascemos senão para a luta de batalha, amplo campo é a terra. É renhida e constante esta guerra, apanágio dos filhos de Adão. É renhida e constante esta guerra, apanágio dos filhos de Adão. No combate esforçados, valentes, não temais, ó soldados de Cristo. O triunfo será nunca visto se souberdes cumprir sua lei. O triunfo será nunca visto se souberdes cumprir sua lei. Amparai-vos no escudo da graça, fortaleza circunde vossa alma. Pela fé no Senhor vossa palma é segura na eterna mansão. Pela fé no Senhor vossa palma é segura na eterna mansão. É Jesus nosso Rei soberano, seu amor de atrair-nos não cessa, de vencer dá-nos firme promessa e prepara fiel galardão. De vencer dá-nos firme